A paz do Senhor, meus queridos. Eu trago mais uma vez um vídeo e nesse vídeo eu gostaria de meditar com vocês sobre um tema que está no meu coração. Eu carrego no meu ministério desde então algo que para mim é muito importante e eu criei um slogan para esse sentimento: em comunhão com a palavra. Em comunhão com a palavra, porque para mim ter a experiência de conhecer a Bíblia, ter a experiência de conhecer a Deus, ter a experiência de ter uma intimidade maior com Deus através da sua palavra, abre horizontes, nos faz compreender coisas inexplicáveis, traz a luz nas trevas. Em comunhão com a palavra é porque a palavra é a bússola que nos leva para o local certo, que nos direciona para o destino que Deus ele tem reservado para nós. E neste vídeo eu gostaria de tratar com vocês sobre um personagem da Bíblia muito conhecido. O nome dele, Davi. Davi é filho de Jessé. Jessé, que foi filho de Obed. Obed, que foi filho de Boaz com Ruth. A história de Ruth é muito conhecida. Ruth é a pessoa que Deus utiliza para trazer, reviver, para realizar uma nova história na vida de Noemi. É através de Ruth que o Senhor reacende a geração de Eliaquim, esposo de Noemi. É com Ruth que Boaz se casa e tem Obed. Boaz era um homem muito, mas muito importante em Judá. E por ele ser muito importante em Judá, a Bíblia revela para nós que o seu filho lhe sucede. E ele também é uma pessoa importante por assumir toda a herança do seu pai. Obed, por sua vez, tem um filho chamado Jessé. É aqui que eu atento, é aqui que eu chamo a sua atenção para o texto de hoje. Jessé é pai de Davi. Logicamente, ele teve outros filhos, como Eliabe, Abinadab, Samá, Ozem, Natanael, Radai, e também teve filhas, Jeruia e Abigail. O que me chama a atenção é que no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, Deus vai mandar Samuel ir à casa de Jessé o belemita. Eu percebo que Deus, ele sabe nosso endereço, ele conhece aonde vivemos, ele sabe da nossa história, ele sabe onde nós estamos. Ele manda o Samuel, o profeta, ir à casa de Jessé, não para uma visita comum, não para apenas ir passar um dia com ele ou estar com ele em comunhão, mas ele manda para uma missão. E qual é a missão, pastor Eduardo? A missão é ungir um dos seus filhos a rei. Deus escolhe um novo rei para Israel. Dessa vez um rei segundo o seu coração. O nome dele, Davi. Ele era o mais novo dos filhos da sucessão de Jessé. Ele era o mais simples da casa do seu pai, pastor de ovelha. E segundo o capítulo 17 do livro de 1 Samuel, Eliabe diz que eram poucas as ovelhas que Davi ele cuidava. Em 2 Samuel, o profeta diz, através de uma revelação que Deus lhe dá, que as ovelhas de Davi eram ovelhas simples, eram malhadas, eram pintadas. Por detrás das malhadas das ovelhas eu te encontrei, disse o Senhor. O que me chama a atenção é que esse personagem, ele tem algumas características que eu amo, algumas características que todo cristão precisa ter. A primeira característica que eu encontro em Davi, que todo cristão precisa ter, é que Davi, ele era uma pessoa humilde. Davi, ele não passa por cima de ninguém. Ele espera a sua oportunidade. Ele espera o momento do agir de Deus na sua vida para alcançar aquilo que é sonho, alcançar aquilo que é projeto, que é promessa em sua vida. Uma outra coisa que me chama a atenção em Davi, e eu numero como segunda característica de um grande homem de Deus que Davi era, é que Davi não esquece das suas origens. Davi, mesmo sendo rei de Israel e Judá, ele continua sendo o mesmo homem humilde de sempre. Eduardo, como você pode provar isso para mim? Logicamente, Davi uma vez teve sede e ele queria beber da água do poço de Belém. E os seus homens se arriscaram.
para descer aquele poço, tirar daquela água para que Davi bebesse. Mas o texto da Bíblia vai dizer para nós que em mais uma oportunidade, Deus vai mostrar a grande característica de humildade que Davi tinha. Ele derrama aquela água, ele derrama a água no chão, ele desfaz daquela água, porque ele não queria beber uma água que tivesse motivação de risco para os seus servos, para os seus soldados. É uma questão de humildade que existia em Davi. A terceira característica que eu encontro em Davi é que Davi era um homem voltado para a adoração. Em vários salmos, em quase 50% dos salmos, Davi expressa para Deus o quanto ele é grato por todo o livramento. Davi expressa para Deus o quanto ele é grato por todo o cuidado que Deus tinha por sua vida. Davi era um homem voltado à adoração a Deus. Existe uma coisa importante, além da adoração de Davi, é que Davi era um homem quebrantado. Ele sabia chamar a atenção do Senhor. Ele sabia dizer as palavras certas de dentro do seu coração sem falsidade. E por isso fez com que ele fosse uma pessoa bem-sucedida diante da presença do Senhor. Ainda uma quarta característica que eu encontro em Davi é que Davi era leal. E pelo fato de Davi ser leal, pelo fato de Davi ele ser verdadeiro, Deus sempre o honrou em todos os seus passos. Davi não precisou trair Saul para alcançar seu objetivo. Davi não precisou matar a Jonas para alcançar seus objetivos. Ele era um homem leal e a sua lealdade trouxe de Deus algo muito importante para a nossa vida. E o que é que Deus ele deu a Davi por conta da sua lealdade? Ele pôs Davi no posto mais alto que existia no exército de Saul. Ele pôs Davi na cadeira mais alta que um homem poderia sentar, tornou-lhe rei de Judá, tornou-lhe rei de Israel. E a sua lealdade fez com que Deus o exaltasse sobre as nações. Davi era um homem respeitado. Davi era um homem íntegro. Era um homem conquistador. Era um homem vencedor nas guerras e na batalha. Ele era conhecido como o guerreiro de Israel. Era um homem de grande conquista. Era um homem de decisão. É interessante falar para vocês sobre isso, pois a quinta categoria ou a quinta característica que faz Davi ser um grande homem de Deus é que Davi, ele era voltado inteiramente à santidade. Ele era voltado inteiramente à busca da presença de Deus. Você pode dizer, mas Eduardo, Davi pegou com Betseba e ele pecando, Urias morreu. E esse pecado que ele cometeu gerou a morte de Urias e também a morte de um inocente. É verdade. Todavia, eu não falo sobre o erro, porque a santidade não está no errar, a santidade está no reconhecimento. Davi era reconhecedor dos seus erros, dos seus atos, dos seus pecados. E por isso, ele vivia uma vida íntegra diante de Deus. Ele vivia uma vida de desejo pelo Senhor. Em um momento, Davi ele diz: lava-me como esopo, para que eu fique branco como a neve. Em outro momento, ele diz que eu possa habitar na tua casa por longos dias. Em outro lugar ele diz: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. É um personagem incrível que eu amo de todo o meu coração. E aprendo muitas lições, e acredito que nessas 5 características você também atribuiu à sua vida ou adquiriu para a sua vida lições que você pode levar para a vida inteira. Seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa santa, seja uma pessoa verdadeira, e Deus jamais vai deixar você de mão. Essa palavra é para que fique constante no seu coração e você possa saber que o Deus que nós servimos é um Deus de grandes coisas e Ele tem coisas grandes preparadas para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que você possa ser bem sucedido em todas as coisas. Esta é a vontade que consiste no meu coração para a sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.